Bom dia, bom dia. Eu, Fernanda Felipe, engenheira de aplicação daqui da OpenCAD. Vou apresentar o webinar sobre Digital Twin, MATLAB e Simulink, tá? A gente ouve muito falar sobre Digital Twin, então vamos destrinchar algumas ideias, alguns conceitos. E se vocês possuírem dúvida durante a apresentação, aqui ao meu lado está o Leandro, engenheiro também de aplicação, e o Thales representando o marketing para qualquer eventual dúvida referente aos nossos canais, links de acesso, OpenCAD, tá ok? Espero que todos vocês estejam me ouvindo bem. Então vamos lá. Aqui na nossa agenda, vamos discutir um pouquinho sobre o que é Digital Twin, por que Digital Twin, qual que é a importância, tá? E como funcionaria o Digital Twin com MATLAB e Simulink, tá ok? Para quem já está habituado ao ambiente MATLAB, já curte, já possui conhecimento e quer interagir e integrar os métodos aí de aprendizado de máquina, otimização, manutenção preditiva, tá ok? E no final, indicarei, na verdade, quais são as ferramentas mais propícias para trabalhar com Digital Twin, tá ok? Então, você que tem curiosidade e interesse em entender um pouquinho mais sobre essa integração, quais ferramentas seriam mais adequadas para trabalharem juntas, tá ok? No final, quais são os treinamentos oferecidos? Quando eu falo oferecidos, são gratuitos e pagos. Aí depende qual que você tem mais interesse. E o casos de sucesso, quais foram as empresas que utilizaram essas metodologias e obteram sucesso de alguma forma, tá ok? Quais foram os desafios, enfim, falarei um pouquinho mais para frente. E no final, como sempre, os canais de acesso OpenCAD. Então vamos lá. O que é Digital Twin, tá? Resumindo, em poucas palavras, eu sei que existem muitos artigos, muitas informações, mas em poucas palavras, o que é Digital Twin? Nada mais é que uma representação atualizada do modelo ou do ativo físico real em operação em uma planta, tá ok? Seja ela uma planta de um sistema simples, de uma máquina, né, de um subsistema, ou até mesmo de uma grande planta complexa, ou de um sistema automotivo, por exemplo, aeronáutico, enfim. E ela pode ser utilizada para quê, afinal, né? Para avaliar condições atual de uma máquina, para prever o comportamento de um equipamento ou de um sistema, para refinar um sistema de controle, otimizar pequenas e grandes operações de produção, né? As abordagens são baseadas sempre em software de simulação, tá? Não tem sentido eu falar em Digital Twin e não obter um software, né? Então, nada mais propício aí, eu sei que eu sou suspeita, né, para falar de MATLAB Simulink, mas é um grande software aí para trabalhar junto com esse tipo de metodologia, esse tipo de abordagem, tá ok? IoT também é algo que vem crescendo muito, a utilização e as informações mesmo referente a IoT, né, tudo é IoT hoje em dia. Outro tipo de abordagem, Big Data, Data Analytics, não dá para fugir, Machine Learning, Deep Learning, essas técnicas estão vindo com tudo e realmente ajudam para esses projetos voltados a Digital Twin, tá ok? Então, por que utilizar Digital Twin? Qual que é a importância? Nós classificamos aqui em 4 principais argumentos, tá? O primeiro seria otimização de operação, processos e produção, tá? Ali eu coloquei alguns exemplos, variáveis como clima, tamanho da frota, custos de energia ou fatores de desempenho, modelos que são acionados para executar centenas ou milhares de simulações hipotéticas para avaliar de prontidão, rapidamente, os ajustes necessários, tá ok? Manutenção preditiva, né? Modelos que podem determinar a vida útil restante de um equipamento, né? de um sistema. Detecção de anomalias, né? Modelos são executados paralelamente com os ativos reais, físicos, né? Sinalizando imediatamente o comportamento operacional, né? Para justamente desviar aí o esperado.
desviar o esperado e verificar, combater com o real, comparar, perdão. E por último, o isolamento de falhas, né? Então, anomalias podem acionar uma porrada de simulações, né? E com a identificação dessas falhas, na forma raiz, né, vamos dizer assim, o que está acontecendo para o meu projeto dar errado ou para o meu sistema, para a minha produção dar errado. Se você consegue identificar isso de onde está gerando, você consegue também acionar uma manutenção mais correta, você consegue ter um tempo de previsão muito mais rápido, tá ok? Então, nós classificamos pelos 4 principais argumentos, tá? Do porquê utilizar Digital Twin. Né? Ele, como nada mais diz ali na primeira frase, ele aumenta a inteligência como parte de todo o processo, ok? Digital Twin com MATLAB e Simulink. Né? Eu separei entre MATLAB e Simulink porque quando a gente fala em MATLAB, óbvio, a gente está falando do software, né? Mas a gente está falando da família MATLAB, né? Do ambiente de programação voltado aos aplicativos, às chamadas de funções no ambiente do MATLAB, né? De programação. Então, eu posso obter tantas as ferramentas e que agregam funcionalidade no ambiente MATLAB, como análise de dados, estatísticas, desde algo simples do meu código, até mesmo uma integração com o hardware, tá ok? Geração de um código. Então, com o MATLAB, você pode definir um modelo usando dados do equipamento e do seu sistema completo. E como seria o Digital Twin com o Simulink, tá? Com o Simulink você pode criar um modelo baseado em componentes físicos reais, utilizando a abordagem em vários domínios. Eu acredito que isso seja a grande sacada, né? O grande principal diferencial do MATLAB e Simulink, quando a gente fala em domínio físico, tá? Ao invés de você criar todo o seu sistema com grandes equações diferenciais no Simulink, e nada mais é que você, dando um exemplo, você quer representar um circuito da lei de Ohm, por exemplo. Você quer colocar tensão, uma corrente. Você quer criar um resistor, por exemplo. Ao invés de você criar a equação, você simplesmente pega um componente de resistor e coloca o valor dele em ohms. Né? Então, você começa a colocar isso num papel e observa que o ganho de tempo é realmente importante. Você começa a ganhar tempo, literalmente, né? Então, quando a gente fala em modelagem física, nós estamos falando de componentes físicos, tá ok? Você pega a mola na parte mecânica, você pega massa, um corpinho, né, que representa massa, você pega componentes de circuitos elétricos, eletrônicos de potência, enfim, nós temos N exemplos voltados à modelagem física. Tá? E quando a gente fala em modelagem física no ambiente MATLAB Simulink, estamos falando do Simscape, tá ok? Aqui tem até um exemplo de um sistema na rede, ao lado direito, toda a parte de elétrica. Mas enfim, eu tenho também domínios voltados à mecânica, fluidos, a sistemas de transmissão voltado para carros, né, rotação, enfim. Então, tudo isso tem muito a agregar, tem muito a ver com o Digital Twin. Então, resumindo, os métodos de modelagem, né, são geralmente agrupados em 2 tipos. Um que são baseados em componentes físicos, como por exemplo mecânica elétrica, que nós havíamos mencionado agora há pouco, e métodos orientados a dados, que também são super importantes. Né? Tem diversas formas de adquirir, né? Desde IoT ou de um hardware específico e tudo mais. Então, você unindo essas duas metodologias, vamos dizer assim, né? Você possui um maior tempo de resposta e menor tempo de desenvolvimento, tá ok? Então, o modelo Digital Twin também pode ser composto de vários comportamentos, métodos, sistema, subsistema, aplicados de várias formas, né? E provavelmente será elaborado ao longo do tempo, à medida que os usos forem identificados. Ou seja, você não vai conseguir desenvolver um sistema em Digital Twin no dia para a noite. Né? Você quer refiná-lo, você quer absorver maior tempo de informação, dados. E é bom lembrar que quando a gente fala em análise preditiva, machine learning, esses termos que são muito bonitos e que vêm com tudo, né, matematicamente falando, é necessário dados.
tá? Parece ser um pouco bobo isso, mas quando a gente fala, eu quero prever o tempo de vida útil da minha máquina. Bacana. Você possui dados? Não, não possuo. Então, primeira coisa, esquece machine learning, esquece tudo. Vamos colher dados. Vamos colocar sensor em tudo quanto é coisa nesse equipamento. Temperatura, enfim, vibração. Então, dados são extremamente importantes, tá? Seja de qual forma, sejam imagens, enfim, frequência, existem vários tipos de dados, tá ok? Então vamos falar alguma dessas técnicas. Machine Learning, né? Qual que é o workflow típico de Machine Learning? Aprendizado de máquina. Eu pré-processo, eu treino, avalio a performance e aplico de alguma forma. Então, vamos ver isso de uma forma um pouco mais clara, né? Então, aqui eu tenho processamento de dados. Eu formato os dados, faço toda a limpeza, vejo o que é interessante e o que não é, transformo minhas variáveis, divido o que é meu treino de validação, teste, vejo quais são as minhas prioridades, tá ok? Treino o algoritmo. Aí existem N formas de você aplicar regressão. Aqui tem aprendizado supervisionado, não supervisionado, o aprendizado de reforço também, que veio com tudo voltado para a parte de regressão, tá? Ou quando você possui muitos dados e você não tem ideia de onde partir, quais são as correlações entre esses dados. Você tem um método de clusterização, que também é muito comum aplicar ele. Após o treino dos algoritmos, você começa a avaliar a performance. Será que esse método que eu utilizei é interessante? Será que isso foi válido? Será que isso foi importante? Será que esse tempo que eu treinei teve alguma correlação desses dados? Não, não teve nada a ver. Então, vamos reformular e treinar outro tipo treinar outro tipo de metodologia, perdão. E no final, quando eu vejo que está tudo certinho, eu aplico ele de alguma forma, seja geração de algum documento específico, ou até mesmo integração com hardware, tá? Geração de código, enfim, tem N formas também de compartilhamento. Então, esse é o workflow típico de Machine Learning, tá ok? Otimização, né? O que é otimização? Também as pessoas, quando falam de Digital Twin, também falam, eu quero otimizar. Otimizar o quê, né? O que seria exatamente otimização? Né? Então, técnicas de otimização são usadas para encontrar um conjunto de parâmetros de um projeto. Sejam eles N variáveis, que pode de alguma forma ser definido como ótimo. Né? Então, esse é o objetivo. Qual que seria o meu ponto ótimo aqui? Como que eu transformo isso em matemática e obtenho um resultado ótimo? Né? Então, o que é necessário? Eu definir um objetivo do meu problema, definir quais variáveis são importantes e quais variáveis possuem restrições. Tá ok? Uma dessas metodologias são programação linear, a quadrática, a não linear, enfim, existem, N formas aí também de você obter uma melhor forma, né? Uma solução ótima, para o seu sistema. E análise preditiva. Só lembrando que a gente vai focar um pouquinho mais em análise preditiva, tá? Mas eu falo um pouquinho mais para frente. Então, análise preditiva é um processo de usar dados, né, para fazer previsões. Então, as técnicas de supervisionadas de aprendizado de máquina são super importantes, tá? Previsão quantitativa do futuro, ou seja, eu quero obter algo do futuro. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso de dados, tá? Dados históricos. Então, aí vai desde construção de modelos a captação de tendências importantes, que é isso que nós vamos fazer com um tipo de ranqueamento na nossa demonstração. Até obter um modelo preditivo, tá ok? Então, seria a captação de resultados ideais. Só lembrando, fazendo uma referência de análise preditiva, não tem como a gente esquecer de falar de manutenção preditiva e manutenção... Ai, peraí, desculpa. Alô, pessoal, vocês estão me escutando bem? Espero que sim. Então, quando a gente fala de análise preditiva,
é importante a gente relacionar fazer algumas relações, né? Então, manutenção, que é a mais comum, que é a corretiva, eu espero a máquina falhar para eu corrigir alguma coisa, trocar um parafuso, trocar alguma peça específica, tá ok? E eu tenho a manutenção preventiva, que também é muito comum, né? Ou seja, eu troco essa peça antes, só que eu não sei quando. Eu possuo, sei lá, uma média de 6 meses, enfim. Normalmente, equipamentos, eles conseguem sugerir uma melhor data, mas enfim. A manutenção preditiva é quando há um estudo, literalmente, entre o tempo da máquina falhar e o tempo da máquina da manutenção preventiva, né? Então, eu não quero trocar minha peça, gastar muito dinheiro com peças novas, sendo que ainda há tempo de eu utilizar um pouco mais essa peça dentro do meu maquinário, por exemplo, né? E eu não quero esperar a máquina quebrar para eu trocar, além daquela peça, várias peças que fazem parte, né, que compõem aquele equipamento. Então, a manutenção preditiva, ela estuda justamente isso, né? A vida útil, esse é um dos exemplos, tá ok, pessoal? Ela estuda justamente qual que é o período exato que eu vou gastar menos e eu não vou danificar o meu equipamento, tá ok? Então, seguindo esse raciocínio de manutenção preditiva, como que funcionaria o algoritmo, a criação do algoritmo da análise preditiva, tá? Eu acesso e exploro os meus dados, sejam criação de arquivos que eu adquiri, tá ok? Seja um banco de dados específicos ou sensores. Ou seja, eu não tenho um dado, Fernanda, eu quero otimizar esse maquinário aqui, eu quero que o tempo útil dele seja X e que minha produção não pare. Então, vamos colocar sensor em tudo quanto é coisa aí nesse maquinário, ou na planta, enfim. Eu obtendo os dados, eu vou começar a pré-processá-los, ok? Então, eu vou trabalhar com dados desorganizados, eu vou reduzir os dados de transformação, vou extrair as principais features, né? Quais são as features importantes. Aí eu vou começar a desenvolver os modelos preditivos. Vou criar os modelos de machine learning, redes neurais, vou otimizar os meus parâmetros, até obter análise justamente para integrar com os sistemas, tá ok? Até porque você não fez tudo isso à toa, você quer integrar. Então, eu vou melhorar os meus. Aqui são alguns exemplos, né? Vou integrar com uma plataforma, com o meu sistema, ou eu vou embarcar algum código específico, eu vou criar um produto novo que vá melhorar esse sistema, tá ok? Então, em poucas palavras, resumindo, a criação do algoritmo de análise preditiva é essa, tá ok? Então, vamos a algumas demonstrações, tá? Essa é uma demonstração focada para toolbox de Predictive Maintenance Toolbox, tá ok? A manutenção preditiva permite que os usuários e fabricantes de equipamentos avaliem as condições do trabalho das máquinas, como foi dito de grandes exemplos, né? A gente sempre pensa em máquina, mas as aplicações aí são aplicadas em N situações, né? Para analisar falhas, para calcular quando é provável o equipamento falhe e quanto tempo de vida útil ele possui, tá ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai identificar indicadores, né? Vamos criar um ranqueamento de condição para um projeto de algoritmo de manutenção preditiva, tá? Seria desde importar os dados, visualizar e explorar os recursos de aplicativos no MATLAB, até a parte de ranqueamento, que é o que eu quero. Eu quero ranqueá-los, vamos dizer assim, eu não vou nem falar classificá-los, porque classificação das features seria um processo posterior, tá ok? Então vamos lá. Iremos utilizar o Diagnostic Feature Design, tá ok? Esse aplicativo pertence à Predictive Maintenance Toolbox, mais uma vez. E esse exemplo ele vai gerar modelos do sistema de transmissão que inclui, eles colocaram sensores em uma máquina, tá? Então ele vai capturar 3 principais dados: de vibração, que monitora as vibrações da carcaça, o sensor do taquímetro, acredito que seja a mesma coisa, taquímetro, tacômetro, né, que trabalha com eixo completo de rotação, ele começa a calcular esses pulsos, né, e o código de falha, indicando a presença de uma falha e de uma falha
moderada, perdão. Então, vamos partir aqui. Eu gravei esse vídeo ontem, tá? Mas se vocês obterem alguma dúvida, é só para ficar mais fácil aqui na apresentação, para a gente também não perder tempo. Então, aqui a gente vai carregar os dados, né, que estarão numa tabela, que contém várias variáveis registradas durante várias simulações de um modelo de condições do equipamento, tá? São 16 membros que foram extraídos de logs aí do modelo de transmissão para formar um conjunto, uma tabelinha. Tá ok? Existem 16 linhas. E cada uma delas representa dados de vibração, né, do tacho. E todas elas possuem um horário. Vamos utilizar o Diagnostic Feature para importar os dados. Você tem várias formas também de importá-los, tá? O Data Table. Vou colocar minha variável de condição, tá? Ou seja, o que é importante para mim? É verificar as falhas. Né? Ele obtém os 2 sinais. Eu vou exibir esse conjuntos, né? Selecionados. Essa área de plotagem dos gráficos mostra literalmente o rastreamento dos sinais, né? Dos 16 membros. À medida que a gente vai movendo os cursores sobre os dados, o indicador ali no canto inferior direito apresenta os valores de cada sinal. Nesse momento, a gente está pegando os picos resultantes das vibrações mais altas, porque eles são associados justamente aos sistemas defeituosos, tá ok? No entanto, nem todos os sistemas defeituosos têm os picos mais altos. Então, nós pegamos um. Dá para perceber que com os aplicativos torna bem mais fácil também essas análises e exploração dos recursos, né, dos dados. Este exemplo mostra literalmente como processar os dados do aplicativo para preparar a extração dos recursos, né? Lembrando que ainda não é classificação, tá? É um ranqueamento. Então, essa etapa é fundamental para o desenvolvimento de algoritmo voltado à manutenção preditiva, que é justamente a identificação dos indicadores de condição. Tá ok? Aí, nesse momento, estou salvando, tá? Os indicadores de condição, eles são recursos de dados cujo comportamento ele muda de maneira previsível. Então, à medida que o sistema se degrada, né? Então, com esse aplicativo de Diagnostic Feature, você pode gerar recursos diretamente usando sinais importados e você consegue executá-los todo o processamento do sinal adicional com filtragem média para obter resultados significativos, enfim, processar, gerar vários tipos de recursos, ou até mesmo interpretar a eficácia, né, dos histogramas que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Vocês observem que o aplicativo ele adiciona uma variável de sinal vibration TSA, né, que é do conjunto importado. Esse rastreamento do sinal é plotado como vibration, TSA, isso mesmo. O eixo do tempo desse rastreamento é menor que os 4 segundos ali. Então, os segundos originais de vibração duram 30 segundos. Tá? O menor período de tempo reflete na duração da única rotação de cada membro desses 16 membros, né?
Esse TSA ele fornece informações suficientes para começar a gerar os recursos no domínio do tempo, que é isso que nós queremos, tá ok? Para explorar os espectros e tudo mais. O processamento de espectro, que é esse que está apresentando agora, ele resulta em uma nova variável, que é o TSA underline PS. Tá vendo que ele aparece ali embaixo? E esse ícone ele representa um modelo linear, vamos dizer assim, um pouco mais linear, né? Consistente com o padrão do modelo. E para cada recurso selecionado, o aplicativo ele calcula um valor do membro, né, do conjunto do membro, e exibe resultados de um histograma. Cada histograma contém o compartimento contendo o número de valores de recursos que enquadram no intervalo de compartimento. E ele é totalmente personalizável. Então, se você imagina, eu estou utilizando esse aplicativo e os histogramas. Você imagina fazer tudo isso na mão. Tem gente que realmente gosta, curte, mas como a gente está falando de tempo, né? Tempo de desenvolvimento, como a MATLAB e suas toolbox, que agregam funcionalidades, você tem um ganho de tempo absurdo. Então, por padrão, o aplicativo ele plota os histogramas para todos os recursos na tabela direcionados, né, dos membros. Você pode concentrar os subconjuntos dos histogramas usando o selecionar, como eu acabei de fazer. Aí eu selecionei somente os que eu gostaria de visualizar. Ele gerou os meus dados, tá ok? Então, agora, para controlar esses histogramas, eu utilizei os parâmetros na aba de histograma mesmo. Vocês observam que quando é gerado os histogramas, ele abre uma nova guia dentro do aplicativo, tá ok? Justamente para você explorar mais dados dentro dessa visualização escolhida. Nessa resolução, ambos os Crash Factory que foi selecionado, eles aparecem para separar completamente os dados íntegros dos defeituosos, vamos dizer assim. Aí estou fazendo as modificações no KS. A distância do grupo, né, representada pelo KS, que é 1. Esse valor é de probabilidade de apresentar separação completa, tá? Aí é possível você selecionar curtose. Então, lembrando que o aplicativo adiciona automaticamente os recursos da tabela à lista que eu selecionei, tá ok? Então, os novos histogramas, na parte superior da exibição aí do histograma, esse Crash Factory, curtoses, eles são essenciais, independente de terem sido computados como recursos de sinal ou máquinas rotativas, tá? Pois os dois cálculos usam o sinal TSA como fonte. Então, os histogramas, eles mostram a mistura substancial dos dados íntegros e não íntegros, que é justamente isso que eu quero explorar dentro do aplicativo Predictive Maintenance Toolbox. Lembrando que esses é um dos diferenciais, né, do MATLAB, você ter a liberdade de poder agregar funcionalidade que te convém, o que é prioridade para você, né? Então, agora temos o conjunto diversificado dos recursos, tá?
Ali eu salvei novamente as informações. Agora, para gerar a classificação ou ranqueamento, vamos dizer assim, né? Nós procuramos apresentar o melhor desempenho da distinção entre os dados diferentes, nas condições escolhidas, né, selecionadas. Então, ao visualizar os histogramas, a ideia e a eficácia relativa desses recursos é utilizar os algoritmos de classificação para executar a comparação entre as features, né? Aqui são as pontuações mesmo na classificação. E nós utilizamos esse método Bhattacharya, que eu acredito ser indiano. Muito provável. Esse método de ranqueamento. Essa é a opção de exportação das features, tá? O que eu acredito que seja mais importante. Aí eu selecionei as 4 primeiras. Peak Value, Crush Factor, Impulse Factor. Vocês podem observar que realmente é bem intuitivo, bem fácil você manusear os dados. Essa opção teste. E lembrando que essa técnica aí, Bhattacharya, ela produz resultados semelhantes, tá? Mas não idênticos aos resultados de teste. Então ele meio que compara entre as duas técnicas para obter o recurso aí de classificação mais alta, vamos dizer assim, de ranqueamento. Agora, eu quero exportá-los, ou seja, eu fiz todas as análises de ranqueamento, explorei bastante o aplicativo, eu quero exportá-los, né? Então, seleciono as minhas features. E ao observar ali no meu workspace, eu já possuo uma feature table 1, tá? Ou seja, ele gerou todos o meu ranqueamento, vamos dizer assim, quais são as features importantes correlacionadas entre si. Ou seja, agora eu posso começar uma classificação. Ou agora eu posso começar uma aplicação de redes neurais, por exemplo. Tá ok? Então, se você fizesse tudo isso na mão, em programação mesmo, você levaria um certo tempo, vamos dizer assim. Tá ok? Então, agora estou utilizando. Ah, não, peraí, desculpa, voltou. Deixa eu ir um pouco mais para frente. Então, agora, após obter o ranqueamento dos dados, né, de grande importância, as features de grande importância, vamos dizer assim, eu vou utilizar o Classification Learning. Classification Learning, perdão. Aplicativo está dentro da Toolbox de Statistics and Machine Learning, tá ok? É um dos aplicativos. Então, vamos clicar aqui. Classification Learning está em Statistics and Machine Learning. Você pode chamar tanto via código no MATLAB ou diretamente na aba de aplicativos, tá ok? Vocês podem observar que esses aplicativos eles são bem intuitivos, então vocês observam que fica tudo cinza, né? A única opção que aparece para você, incluir os dados. Você seleciona a sua variável, que eu puxei direto do workspace, né? Eu seleciono qual que é a minha variável principal, qual que é a minha condição de variável, qual que é a mais importante, né? É a de falha. Eu seleciono qual método eu quero treinar.
Eu coloquei árvore de decisão, mas existem várias metodologias aí, vários métodos, tá? Você pode clicar em All também ali, aí ele vai treinar todas. Óbvio que vai gerar um pouquinho mais de tempo, mas aí são todos os tipos, tá? De, de métodos. Se você clicar em All, vai demorar um pouquinho, mas você vai ver a relação de todas os seus treinamentos, né? E qual obteve a melhor acurácia. E ali em Current Model, ele apresenta todas as informações após o treino. Tá? Eu utilizei o Parallel Computing para não demorar muito, mesmo sendo poucos dados, ele já coloca automaticamente para executar. Existem várias formas de visualização também, tá? Após o treino. Scale plot, a matriz de confusão. As informações relacionadas à predição e os dados reais, né, a curva ROC. Ali eu diminui um pouco a janela, mas ela aparece no próprio aplicativo, tá? Aí ele saiu compactado ali, a parte de plots e export. Então, após os meus treinos, vamos dizer assim, digamos que eu estou satisfeita com os meus dados, eu exporto, tá ok? Tem várias formas de você exportá-las. Aí uma delas é gerar uma função. Então, imagina fazer tudo isso na mão. Realmente não dá para comparar, tá ok? Eu fiz tudo isso em ambiente de aplicativo dentro do MATLAB e simplesmente exportei para uma função. Ou seja, se eu quero executar algo envolvendo esses dados, eu já possuo uma função pronta, tá ok? Já com os meus argumentos prontos, podendo ser modificados, alterados quando eu quiser. Tá ok? Lembrando que Classification Learning é uma das opções. Ah, ele voltou. É uma das opções de você classificar os seus dados. Existem muitas metodologias, uma delas é redes neurais, tá ok? Então, agora vamos. Ah, lembrando que se vocês possuem interesse em destrinchar mais essas demos, nós temos disponíveis e podemos disponibilizar aí para vocês após o webinar, tá ok? Fernanda, muito legal isso que você falou, mas quais são as ferramentas indicadas? Tá, então, eu selecionei aqui algumas áreas que envolvem a Digital Twin, mas tem muito mais aplicações, tá? Com o MATLAB Simulink, dentre elas a parte de Data Science, Statistics, Optimization, Physical Modeling, que eu falei bastante de Simscape, né? A parte de Verification, Validation, Test, que é todo o nosso V, né? De projetos complexos. A parte de processamento de sinais, ou seja, eu possuo uma gama de aplicações e ferramentas que agregam funcionalidade em ambos os ambientes, tá ok? Então, não tenho como não falar de Predictive Maintenance Toolbox, tá ok? Que é uma ferramenta, se eu não me engano, tem em torno de um ano e meio. É nova em consideração às outras ferramentas, tá? E a cada ano a Metrics atualiza mais, apresenta mais novas features, novas funcionalidades aí voltada às funções e aplicativos, tá? Então, ela é focada para ajudar a projetar e gerenciar dados, tá? De monitoramento de condição, manutenção preditiva, métodos de modelagem dinâmica. Isso foi um pedacinho que nós acabamos de ver com o aplicativo. Lembrando que para utilizar essa ferramenta é necessário o MATLAB, que nós chamamos de MATLAB puro, o Signal Processing, que também é essencial, o Statistics and Machine Learning, por obter as metodologias, né, de estatística e Machine Learning, e o System Identification, tá ok? Outras ferramentas, destaquei com um pouco mais de detalhes, a Statistics and Machine Learning, né, ele possui esses 3 aplicativos, o Distribution Filter, o Regression Learning, e o Classification Learning, que foi esse primeiro que nós acabamos de utilizar. Deep Learning
para você que quer obter literalmente mais camadas aí dos métodos de estatística, né? Nós possuímos redes neurais e agora novos aplicativos também envolvendo o ambiente de Simulink, tá? Essa ferramenta ela integra os dois ambientes. E por fim, outra indicação também super interessante é quando a gente fala de Digital Twin, também não tem como não pensar em aquisitar dados e testar, né, seu sistema em tempo real. Temos a ferramenta chamada Simulink Real Time, que permite executar modelos Simulink em tempo real, tá? Com hardwares como SpeedGoat, que faz toda essa interface, né, disponibiliza todos esses drivers de comunicação entre o seu modelo, né, sobre o seu modelo com Digital Twin e o seu equipamento final, tá ok? Então ele é imprescindível aí para otimizar, né, para otimizar e melhorar aí o processo com as aplicações aí Digital Twin, MATLAB e Simulink, tá ok? É interessante ressaltar que para o Simulink Real Time eu preciso de MATLAB Simulink Coder, tá ok? Eu preciso de geração de código aí envolvendo simulação em tempo real, tá ok? Um caso de sucesso aqui é com a Transpower, né, da Nova Zelândia. Utilizaram o MATLAB Simulink aí como um desafio. Eles precisavam de quantidade certa, né, de energia da toda a reserva necessária para garantir abastecer toda a rede nacional de Nova Zelândia, né? Então, qual foi a solução? Eles utilizaram o Simulink e todas as ferramentas voltadas a sistemas de controle, compilação e geração de código para executar as simulações em toda a rede, incluindo geradores, cargas e links HVDC, que são super importantes aí para sistemas de linha de transmissão e subestação, tá ok? E qual foi o resultado? Atualização, críticas implementadas rapidamente, simulações verificadas usando dados reais, isso é realmente incrível, porque chega num certo momento na simulação, é super necessário, principalmente para um projeto complexo, a utilização de dados reais, tá ok? E por fim, como resultado, atualização feitas internamente, ou seja, foi um grande desafio aí pela rede de energia da Nova Zelândia, na Transpower, né, utilizar os produtos. Esse é um dos exemplos, tá? A gente tem muitos casos de sucesso utilizando o MATLAB Simulink, por ser um software de confiança e tendo todo um respaldo, né, de suporte. Tá ok? Pessoal, não sei se eu falei muito rápido, vocês me perdoem, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, nos encaminhem, se a gente puder responder. Lembrando que temos treinamentos oferecidos, quando eu falo oferecidos, são gratuitos, tá? Da Matrix, que é o MATLAB On-Ramp. É gratuito mesmo, tá, gente? Toda a parte de código e ambiente de programação no ambiente MATLAB. Simulink On-Ramp, esse é novo e eu achei bem legal, você faz dentro do seu software MATLAB, tá? Então ele abre uma abinha do project aparecendo aí Learning Simulink Ramp e agora nós temos o Stateflow, tá? Então, Fernanda, eu queria muito aprender mais sobre MATLAB. Onde eu começo? Começa por aqui. Acredito que tenha muito a agregar aí, você tem sai com uma boa noção dos ambientes aí MATLAB e Simulink. Tá ok? Se vocês possuem dúvidas, por favor, eu estou à disposição, deixando aqui os nossos canais de acesso ao Pencad. Nós temos cursos em Company. Lá no nosso site vocês conseguem observar mais detalhes, mais informações referente às famílias de produtos, tá ok? Tempo de duração, enfim. OpenCAD University com os cursos, tá ok? Nós temos gratuito lá o de Model-Based Design. E o nosso canal no YouTube, que lá estão disponíveis todos os nossos webinars e todas as nossas apresentações e notícias e novidades aí da OpenCAD, tá ok?
Temos pergunta aqui relacionada: é possível usar o Octave e o Scilab para simulação digital twin? Boa pergunta. Eu não sei porque eu mexi muito pouco com o Octave e o Scilab eu não mexi, mas eu acredito que com a família MATLAB, Simulink, com certeza é possível fazer toda a simulação digital twin, desde de sua programação simples, seu modelo simples em ambiente de programação ou no Simulink, até mesmo a geração de código em C e embarcar o seu modelo num hardware, tá? De verdade, eu não sei porque eu não tive contato com o Octave e com o Scilab. Tá? Tem outra pergunta aqui. Esse aplicativo já vem quando você compra a licença do MATLAB? Não, esse aplicativo, Diagnostic Feature Design, ele vem no Predictive Maintenance Toolbox, tá? É uma ferramenta à parte. Deixa eu voltar aqui na apresentação, que eu acho que fica mais claro. Esse aplicativo está dentro do Predictive Maintenance Toolbox, tá ok? E é necessário, para utilizar essa ferramenta, o Signal Processing, o Statistics and Machine Learning e o System Identification, tá? Quando entra como requisito, é porque realmente ele precisa das funcionalidades de outros produtos, né? Para agregar as aplicações dos aplicativos, enfim, de toda os recursos, né, que essa toolbox dispõe, tá ok? Tem uma pergunta aqui: queremos fazer uma digital twin de uma bomba centrífuga usando o Simscape, coletando dados de uma bomba real. Sim, é super possível. O MATLAB Simulink e Simscape tem tudo a ver. Você consegue coletar os dados de N sensores. O MATLAB, lembrando que o MATLAB ele se comunica com vários tipos de protocolos de comunicação, interfaces, tá ok? E você consegue integrar esses dados acessando diretamente de hardwares ou de sensores, trabalhando dentro do ambiente MATLAB, Simulink, e após utilizando um Speed Goat da vida, tá? Trabalhando em tempo real. É possível sim, respondendo a sua pergunta. Lembrando que a grande vantagem do MATLAB, mais uma vez eu sei que eu sou suspeita, mas é você realizar todo esse processo em um único ambiente. Né? É muito comum na indústria nós observarmos vários ambientes, um ambiente para elétrica, um ambiente para mecânica, um ambiente para geração de código, por exemplo. Então, com um ambiente MATLAB Simulink, eu consigo integrá-los todos em um único domínio, um único ambiente. Perdão, em um único ambiente. Domínio eu tenho vários. Mas é possível, tá? O Simscape, principalmente com o Simscape Electrical e o Simscape Multibore, o Fluids, você consegue realizar cálculos desde temperatura, toda a parte elétrica, mecânica, de rotação da bomba, por exemplo, do motor, até mesmo a parte de geração de código, otimizando ela, por exemplo, tá ok? Calculando a vida útil dela, tá? Bom, pessoal, estou me despedindo. Peraí, apareceu mais uma pergunta aqui. Pode-se gerar uma aplicação standalone que poderia rodar em um processo industrial? Sim. Com o MATLAB Compiler, eu consigo
no ambiente compiler eu consigo gerar uma compilação do ambiente MATLAB e exportar para uma máquina que não possui uma licença MATLAB. Então, deixa eu resumir aqui em poucas palavras. Desenvolvi uma aplicação dentro do MATLAB, com vários códigos, várias funções, utilizei várias ferramentas. Aí eu falo, pronto, agora eu quero utilizar na produção da indústria de remédios, por exemplo. Então, eu vou pegar aquele código que eu criei, as minhas funções, vou compilar utilizando o MATLAB Compiler SDK, depende muito do que você quer fazer, simplesmente gerar uma aplicação standalone ou integrar com outros tipos de linguagens ou sistemas, interfaces. Vou compilar e nisso vai gerar 3 pastinhas, uma para testar, outra para você abrir o sua aplicação, né? E lembrando que ela é totalmente personalizável, então eu quero colocar a minha foto, quero colocar a foto da Fernanda, porque fui eu que desenvolvi. Quero colocar meu nome, a data, tudo certinho, todas as informações sobre a minha aplicação. Essa aplicação eu ia colocar o peso do medicamento e eu quero dar um play e gerar um relatório para eu mandar para o meu chefe. Então eu faço tudo isso em ambiente MATLAB, compilo. Ela gerando aquelas pastinhas, eu vou pegar as minhas pastinhas, instalar na máquina que não possui o MATLAB, tá ok? A pessoa que está lá na produção, ela não quer nem saber, ela nem sabe o que é MATLAB, ela nem sabe o que é programação, ela só quer colocar o número do pezinho lá do remédio, dar um play e gerar um relatório, né? Então, essa compilação, eu vou instalar um MCR. O que é o MCR? É como se fosse um mini MATLAB, só que não aparece nada de MATLAB, né? Só para ela entender a aplicação. A pessoa vai instalar como se fosse um programa normal, tá ok? E lá aparecerá o aplicativo, como você desenvolveu dentro do MATLAB, tá? A interface gráfica com inserção de dados para o usuário, enfim, toda a parte a foto vai aparecer, tá ok? Então, é possível sim com o MATLAB Compiler. Não sei se ficou claro, mas também não tem problema perguntar novamente. Outra pergunta é como se comporta com grandes volumes de dados. Isso varia muito com a máquina que você possui. Então, desde a configuração de processadores, enfim, a disposição mesmo do seu hardware, tá ok? Obviamente, quanto mais parrudo, a placa de vídeo, tudo isso interfere, você consegue executá-la com mais rapidez, tá? Mas nós possuímos também ferramentas que ajudam a gerenciar tudo isso, tá ok? Acelerar a execução, vamos supor, de uma aplicação. Esse webinar está sendo gravado e ficará disponível no YouTube, tá ok? No nosso canal da OpenCAD. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos vocês e nos vemos aí na semana que vem, temos mais o webinar e qualquer dúvida ficamos à disposição. Obrigada, pessoal, tenham um ótimo dia.